Olá, hoje é terça-feira e o programa Tijolinho está no ar. Eu sou Bruna Bandeira e comigo Marcos Formigueri. Tudo bem, seu Marcos? Tudo bem, Bruna? Caros internautas, nossos queridos e queridas leitores da Gazeta do Paraná e do nosso site, o Ponto G. Isso aí. E hoje a gente tem uma lista de assuntos. Acho que vai ser mais um daqueles programas de 1 hora, viu, Papinha? Mas a gente precisa começar por um. E para começar, a gente vai falar de telefonia. E a notícia é boa? Fico confusa. É péssima. Ah, mas vai ter acesso à internet? É péssima. Mas vai ter acesso à internet nas rodovias. Nós já vamos contar bem para os nossos internautas como é que é essa história aí. A notícia é boa porque vamos ter internet, mas o custo dela é que precisa ser bem explicado. O governo do estado anunciou hoje, através da Agência Estadual de Notícias, que a empresa Vivo vai implementar uma série de antenas ao longo da BR-277. Segundo a matéria, a cobertura vai ser completa nessa rodovia, inclusive em trechos federais e estaduais. Mas a cifra, os valores assustam. 192 milhões de reais. Quem vai pagar essa conta, ao que tudo indica pela nossa apuração, seria a própria empresa Vivo. Mas a nossa dúvida é, por que está na Agência Estadual de Notícias como se fosse uma obra do governo, uma iniciativa do governo, a iniciativa, decisão de uma empresa privada de colocar mais antenas para ampliar a sua cobertura? Por que será? Bruna, em primeiro lugar, eu posso explicar um pouquinho o que eu penso disso aí? Claro, por favor. Eu penso que isso faz parte do processo desse governo mentiroso que está aí. É mais uma farsa. É assim como essa história de que eles mostram obras, serviços, tal, através da inteligência artificial. Não existe nada disso. Essas obras não existem. Mas eles montam a obra, não é? Pela inteligência artificial e querem vender para nós, porque eles acham que nós somos trouxas. Eles querem vender para nós como se aquilo fosse realidade. Essa história da Vivo, da implantação nas rodovias da internet, que é necessária, é urgente, já devia acontecer isso, não é? E que a Vivo, segundo consta, por enquanto só consta, vai investir quase 200 milhões na implantação desse sistema, noticiada pelo governo do estado, pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. O que é isso? O Ratinho quer fazer com a internet, a implantação da internet pela Vivo, o que ele faz, por exemplo, fez lá com a ponte. Ele surrupiou a autoria da ponte, e agora ele está querendo vender para nós, ele acha que nós somos trouxas, eu repito aqui, a história de que a internet será implantada pela Vivo através do governo dele. Aquilo que a Bruna acabou de falar é mentira dele. A Vivo vem aí, se enquadra na legislação, na lei, o dinheiro é dela, ela investe e pronto. Mas aí daqui a pouco vem o Ratinho mentindo aí, fazendo esses comícios, esses discursos mentirosos dele, insinuando que isto aí é do Estado. Eu acho, Bruno, que nessa história de 200 milhões tem coisa escondida. A gente pensa o seguinte, a palavra utilizada pelo governo do estado foi parceria. Quando a gente estabelece uma parceria, os dois lados têm um compromisso e os dois lados têm um benefício. A gente vê que, por um lado, o povo do Paraná, o governo do estado, tem um benefício. Mas qual é o seu compromisso? Isso ainda não está claro, mas os nossos repórteres já estão trabalhando nessa apuração. Até porque, para nós, quando esse governo do Ratinho fala em parceria, é aquela história. Vocês sabem, os PPPs e outras coisas mais. Parceria, Aí, a grana pública para o parceiro e... Bom,
E entra ainda com o nome de programa do governo do estado. Paraná Conectado. Então a gente tem uma empresa privada investindo quase 200 milhões num programa do governo do estado. Mentira! É mentira! Perguntem para Vivo. É mentira! É mais uma que ele assumiu aí de terceiros dizendo que é dele. É mentira. Mas olha aqui, Bruna. Hoje nós temos um compromisso de falar sobre a questão do salário dos funcionários públicos do Paraná, tá? Mas antes eu quero dizer uma coisa aqui. Aquela questão da Lotopar, aqueles cassinos, aqueles trambique que montaram em todas as grandes cidades do Paraná, tem cidades aí que tem mais de 1, 2, 3, e que jogo de azar permitem que as crianças estejam lá dentro, roletas e outras coisas a mais. Aberto 2 horas da tarde, né? Com a nossa equipe de reportagem conseguiu averiguar. E não importa o tamanho da cidade. Cidades pequenininhas do estado, lá está. Aberto o dia inteiro para tentação da família paranaense, né? E a gente não precisa nem falar dos prejuízos causados por isso, né? Inclusive, tem uma moça que tem uma campanha muito forte na internet que ela perdeu o irmão por conta da questão dos jogos. E ela tem uma campanha muito abrangente nas redes sociais com relação aos prejuízos causados por esses jogos, né? Que uma coisa é o carteado, a moeda, né? Outra coisa são esses cassinos, né? Então as pessoas tinham que viajar, né? Ir até o Paraguai, né? E ainda assim tinha um risco envolvido. Agora, na esquina de casa é mais difícil resistir à tentação. Ainda mais quando você, às vezes, tem uma pequena quantidade de dinheiro e uma necessidade de multiplicar para conseguir pagar as contas, né? Às vezes as pessoas acabam entrando nessa. Jogando no azar. Exatamente. Quer dizer, e as lojas chamam-se Apostou, né? Apostou. Bonita, com luzes chamativas, tá? E a criançada lá dentro. E os pobres que precisam, que estão desesperados, vão tentar a sorte lá dentro e, no entanto, eles estão jogando no azar. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. A Bruna está pesquisando, os nossos jornalistas estão pesquisando. Daqui a pouco nós temos a matéria toda pronta sobre a história dessa Lotopar e dessa loteria e dessa jogatina no estado. Mas já quero antecipar aqui para vocês, tá? Um dos grandes beneficiários nessa história toda é um cunhado do Ratinho. Negócio de família, aí também, negócio de família, tá? Mas nos deem só um pouco mais de tempo. Nós vamos trazer a Lotopar e as tais das Apostou para o Gcast aqui e contar detalhadamente mais esta bandalheira que está instalada no estado. Bruna, você deve se lembrar. Quando explodiram lá o Taiaiá. Sim. Está lembrada, né? Claro. Brasil inteiro. Pois bem. Estão quietos com o Taiaiá? Ô, Ratinho, você não vai explicar? Já se passaram 6 meses, aí já prenderam o Vorcaro? E você não vai explicar? Como é que você é sócio, dono lá do Taiaiá? Explica. Agora não é mais. Vocês já fizeram aquela trambicagem que vocês fazem sempre, né? Passaram para um outro, esse outro passou para outro, para fazer aquela lavagem de nomes e sumir, não é? Mas você tem que explicar. Você tá lá. Você. Tá? Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quando explodiram lá o Taiaiá, a Polícia Federal entrou lá e sabe o que ela encontrou lá, entre outras coisas? Um cassino. Verdade. Tinha um cassino lá no Taiaiá. Aí, vamos saber, mas afinal, quem autorizou esse cassino aqui no Taiaiá? Foi a Lotopar, controlada pelo cunhado do Ratinho. Vocês sabiam disso? Bom, mas vamos deixar quando nós tratar da Lotopar, né? Aí a gente aprofunda, né? Aí Tem vamos muita aprofundar. coisa para contar. Isso mesmo. Então, eu queria dar esse recado, tá? E já que a Bruna falou na Vivo,
uma dessas operadoras, né, que trouxeram aqui para o país e que ninguém entende, né, como é que operam. Eu vou dar um recadinho aqui, tá? Um recadinho para a Claro, que comprou a NET. Olha aqui, ó. Vocês têm um respeito com os clientes de vocês, sabe? Vocês pura e simplesmente compraram e o que vocês sabem é cobrar. Vocês não prestam serviço nenhum. Nós temos aqui inúmeras reclamações de que não conseguem falar com vocês para reclamar que a televisão não pega mais agora. Só tem lá um avisozinho de vocês, cretino, desligue da tomada e depois ponha de novo que os canais vão voltar. Mentira! Mentira, seus cretinos da Claro, da antiga NET. Vocês têm um respeito com as pessoas. Vocês querem saber? Venham nos procurar aqui na Gazeta do Paraná. Já venho junto para dar uma entrevista, tá? Mas venham nos procurar aqui. Nós vamos dizer quantos inúmeros clientes de vocês estão sendo enganados. Estão pagando a fatura todo mês, e não tem televisão. O que recebem lá, aquele anúnciozinho sem vergonha de vocês. Tira da tomada, põe na tomada. Ou então, entre em contato com o nosso serviço de atendimento, não sei de que porcaria lá. E prepara ali pelo menos uma meia hora da sua vida. Não, meia hora? Tem gente aqui que nos contou que ficou meio-dia ali no telefone, pendurado no telefone, ouvindo uma musiquinha e de vez em quando uma voz de robô. Uma voz de robô. Seus cretinos vão continuar enganando a população? Claro, vou repetir aqui, é a Claro que comprou a NET. Caros internautas, prestem atenção, fiquem de olho nessa Claro. Não entrem na conversa deles comprando planos, comprando isso, comprando aquilo, porque eles vendem, cobram e não prestam serviço. Vamos lá, Bruna. Aí, seguindo. Então o próximo assunto, né, é justamente a questão salarial dos servidores do Estado do Paraná. Bruna, só um pouquinho antes. Mais uma coisa? Só um pouquinho. Não, que está envolvido. Está envolvido a isso aqui. Você mesmo tem acompanhado as sessões da Assembleia Legislativa. Com certeza. Correto. E a coisa está acontecendo lá como devia acontecer durante os 4 anos. Mas está acontecendo agora, véspera da eleição, né? O deputado devia cumprir o mandato dele durante todos os dias e noites dos 4 anos que ele é pago para isso. Não. Durante 3 anos e meio ficam naquela, né, batendo palmas, fazem parte da claque do Ratinho, sabe? Batendo palmas pro Ratinho. Não me perguntem por quê. Mas tudo bem. Agora não. Agora resolveram denunciar, fazer e acontecer e tal. Só que acontece o seguinte. Você vai discorrer bem sobre isso porque você está sabendo. Mas acontece o seguinte. Quer dizer que a Copel nos foi roubada e vocês, deputados, estão de bico caladinho. E a população reclamando, tendo prejuízos, a produção do Estado está caindo em função da falta de energia. E vocês caladinhos, ninguém abre a boca. Ou de repente um deputado sobe na tribuna ali na Assembleia e faz um discurso daqueles inflamados, mas fica só no discurso. Ninguém age. E aí a Copel nos foi roubada. Antes de nos roubarem a Copel, sabe, o Tanuri passou a mão na Copel Telecom, comprou por 2,5 bi, 2,3 bi, não sei quantos lá, e agora está oferecendo a Copel Telecom por 500. Como é que pode? Qual é? Que matemática é essa? Aí tem trambicagem, claro. Mas os deputados não vão investigar, quietos. Daí, de repente, olha aqui, Bruna, a Copel Energia, tinha um patrimônio imenso, muitas propriedades. Sabe qual foi a malandragem ali? O atual dono da Copel, que o Ratinho sabe quem é o cara que manda nele, o que fez?
Não, tem que acabar com a Copel rapidamente, desossar. Nós demos uma notícia, a Gazeta do Paraná publicou isso, de que nós fomos informados de que iriam publicar um edital internacional para vender as usinas da Copel. As usinas, tá? Mas antes disso, estava mais fácil. As propriedades da Copel aqui no Paraná, que foram avaliadas em mais de R$1 bilhão, essas estão sendo vendidas a toque de caixa. Sabe por quê? Porque se daqui a pouco um governo sério e honesto assumir o Paraná, ele vai cuidar desse roubo que nos foi imposto na Copel, e aí vai aparecer o nome dos sacanas que nos roubaram. Então vende logo. E estão vendendo, viu, Bruno? Estão vendendo tudo. Aquele despejo que estão fazendo nas margens de uma usina ali, eu acho que é Reserva do Iguaçu. Reserva do Iguaçu, eu tenho a impressão que é, tá? 150 famílias sendo despejadas de lá numa vila que a Copel tinha construído, que eles moravam nela há mais de 20 anos. Tudo certo, sem problema nenhum. De repente a Copel foi vendida, o cara de pau, o laranja, ali um laranjão, tá? Eles pegaram cada propriedade da Copel e criaram uma empresa para colocá-la como patrimônio dessa empresa. O capital dessa empresa era uma propriedade da Copel. Por exemplo, o Chapéu do Pensador em Curitiba, avaliado em 190, 200 milhões de reais. Tem uma empresa lá que é a dona do Chapéu do Pensador. E assim, ali em Reserva do Iguaçu, lá em Antonina, na usina lá de Antonina, e por aí afora. Muito bem. 10, 12 empresas, 10, 12 grandes propriedades da Copel. Aí, ali em Reserva, apareceu o malandro lá, porque todas essas 10, 12 empresas estão em nome de um cara só. Um só, viu, Bruda? Sim. Um advogado lá de Curitiba que não tinha dinheiro nem para pagar o condomínio de onde ele morava. Tá? De repente, agora, aparece como dono de uma dúzia de empresas com patrimônio imenso e ele declarando ter 500 milhões de patrimônio. Mas a Receita Federal vai saber explicar. Eu quero que a Receita Federal explique, exatamente. Agora, veja bem. Aí, então, senhores deputados, tá aqui, ó. Nós acabamos de citar mais um fato. Vocês vão investigar ou vão fazer discurso lá dentro da Assembleia, fazendo encenação lá, de que fazem oposição? Esse é um caso. Copel Telecom tá aí. Vocês têm que chamar o tal do Tanuri. Eu quero ver se vocês conseguirem encontrá-lo, né? Porque ele tá foragido, né? Vai ter que explicar. Como é que é isso? Compra um patrimônio público por 2.500 milhões e agora tá vendendo por 500? Como é que é essa história? E é um patrimônio público. Não venham com essa história. Não, agora é da iniciativa privada. Coisa nenhuma. Isso aí foi surrupiado, foi roubado do povo do Paraná, senhores deputados. Bom, Copel Energia, Copel Telecom. Vamos lá. Celepar. Eu só quero... Posso fazer só um adendo? Pode, claro. Com relação à questão da venda de ativos da Copel, a lista aumentou. Inclusive, hoje, a gente publicou uma reportagem. Eles venderam a participação naquela usina Dona Francisca, no Rio Grande do Sul. Então, somado, e não é o primeiro caso, né? Essa daí da Dona Francisca foi um total de 150 milhões. A Copel tinha cerca de 20%, porque existia um projeto de expansão da Copel, né? A Copel, grandiosa que era, ela não se limitava ao estado do Paraná, né? Além dessa da Dona Francisca, que ela tinha 23% de participação, e adivinha para quem que vendeu? Para quem? Para Gerdau. Ah, para Gerdau. Uhum. Siderúrgica. Exatamente. Que precisa de energia. Exatamente. E aí aqui, ó, além... Eu tenho aqui, ó, somando o total, essa daí com o total dos outros desinvestimentos, a gente tem aqui, ó, estão à venda a participação na Compagás, a saída da usina termoelétrica de Araucária,
a alienação da termoelétrica de Figueira e a venda de participação em pequenas centrais hidrelétricas, entre outros empreendimentos do setor elétrico. Então, aquilo que vinha para a gente antes como um buchicho, que o próximo passo era começar a vender hidrelétrica, já começou. Ah, é participação. Ok, mas já começou. Olha aí, senhores deputados. Ouçam bem o que a Bruna acabou de dizer. Ouçam bem. E meus caros internautas, vejam aqui, o roubo continua. O roubo continua. A Copel Energia daqui a pouco não vai mais existir. Não vai mais existir. Eles vão vender tudo. Eles não. Ele. O dono da Copel. Seu Ratinho, conte quem é o dono da Copel para o povo do Paraná. Porque você sabe o que vai acontecer? Quando começar a campanha eleitoral, será dado o nome do dono da Copel. Sabe, seu Ratinho? Será dado o nome do dono da Copel. Tá? Mas veja que sacanagem. Olha aqui, ó. Agora acrescentaram mais 3, 4 propriedades da Copel naquelas 12, 13 que já estão vendendo, que estavam vendendo e por aí afora. Senhores deputados, não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Vão ficar discursando lá dentro da Assembleia? Só? Não tomam uma atitude? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Vamos para a Celepar. Mas o cenário agora, ele não... Ele tá se desenhando de um jeito que é possível. Se eles quiserem, dá para fazer. Sim, claro. Sempre puderam fazer. Sim, mas do jeito que tá agora... Mas sempre acompliciados. A grande maioria da bancada da Assembleia, do plenário, acompliciado com o tal do Ratinho. Troca de favores. Sabe? E não são favores que mereçam elogios, não. Vocês não imaginam o tipo de favores que eles trocam, tá? Para aprovar mensagens do governador, tá? Vocês não imaginam o que é. Vocês precisam imaginar uma coisa. Na mesa anterior da Assembleia, na mesa que o Alexandre Cury sucedeu, na anterior, só passava a mensagem do governador na Assembleia quando ele pagava a propina. Sabe disso? Fiquem sabendo disso, meus amigos. Eu quero aqui até me desculpar um pouquinho, porque tem alguns internautas, nossos amigos, né, estão colaborando conosco, dizendo que nós temos que avançar mais nas denúncias, porque nós estamos repetindo. Não, mas tem que repetir, sabe? Para criar uma consciência. Para criar consciência. Então, eu já falei isso. Lá na Assembleia, era propina. Ô, Ratinho, você quer que eu relacione as tuas mensagens que você teve que pagar propina lá na Assembleia? Quer que eu relacione? Tá? Olhe... E o Ministério Público já andou pegando um pouquinho por lá, tem até acordo de leniência já lá assinado, entendeu? Tem lá, bom, leniência não, como é o nome desse acordo que o Ministério Público propõe? Não persecução penal? Não persecução penal, tal, é aquela história, né? Eu fico pensando o seguinte, o sujeito comete o crime, confessa o crime, confessa o crime. Senhores deputados, fiquem atentos. Confessa o crime. E daí faz um acordinho com o Ministério Público, né, de não persecução, roubou milhões, devolve centavos, né? Não é isso, senhores promotores? Roubou milhões, devolve centavos. E está livre da ação penal contra ele. Mas o dolo, esse continua. Esse não está lá no acordinho com o Ministério Público. Esse continua. E daí eu não quero entrar aqui agora, porque eu vou tratar desse assunto longamente. Mas daí tem uma pergunta que eu quero fazer. Me perdoe, mas o doidinho do Renato Freitas, entendeu? Anda brigando na rua, tudo bem. Quebrou lá a vidraça, a porta de uma igreja em Curitiba ali, mas a briga não, foi quebrou, fora, foi dentro e tal. Só entrou. Entrou, né? Ele só entrou, nem quebrou nada. Pois é. Então, ele tem uma postura,
agressiva naquilo que ele pensa, na ideologia dele e tudo mais, tá. Mas sabe o que eu andei procurando para falar isso que eu vou falar agora aqui para vocês? Eu queria saber se o Renato Freitas é ladrão. Não é. Queria saber se o Renato Freitas é corrupto. Se entrou no esquema de propina desse governo aí. Não entrou. Pois bem. Agora, a Assembleia quer puni-lo porque ele brigou na rua? É por isso? Bom, eu acho que o que a Assembleia devia fazer é o seguinte: chama o Renato, põe numa comissão daquela de ética lá e diz: olha aqui, ó, reprimenda. O senhor vai ficar 6 meses afastado da Assembleia e nós vamos tornar público essa punição em cima do senhor. E acabou-se. Porque eu também penso o seguinte, não é? Nesse caso, em que não há corrupção, não há roubo, não há dano ao erário público, não é ao interesse público, não justifica caçar o mandato de um deputado. Porque vocês não estão caçando o mandato do deputado. Vocês estão caçando o voto dos eleitores dele. E haja voto, hein? Vocês estão desrespeitando os eleitores dele. Não é possível isso. E tem um agravante. Olha, eu estou cansado de dizer aqui, a corrupção é o maior dos males. Comigo não tem história. Não tem história. Se eu souber de atos de corrupção, eu denuncio, a Gazeta do Paraná denuncia, pode ser quem for. Tá? Mas o agravante é o seguinte, vejam bem. Então vamos caçar o Renato. Vamos caçar o Renato. Sem problema nenhum. Tá? Teve uma comissão processante, relator, sem problema nenhum, não é? Passou pelo crivo da comissão processante, a comissão aprovou a cassação do mandato dele, remeteu o processo pro plenário. A votação ia ser hoje. Era hoje o dia que certamente o Renato ia ser cassado. Bem, aí a Justiça, um eminente desembargador, lúcido, sério, concedeu uma liminar para suspender a votação na sessão de hoje da cassação do Renato. Qual foi a justificativa do desembargador ao conceder essa medida? Os critérios, tá? Ele não entrou no mérito, absolutamente. Ele entendeu que a forma com que foi conduzido o processo de cassação teve falhas. Atentou contra o direito do Renato, que isso é garantido na Constituição. Nós temos que garantir o direito. Não tem essa história de passar por cima. Não é? O governador, o desembargador, aliás, correto. Meus parabéns, desembargador. Meus parabéns, o senhor foi corretíssimo. Mas daí aparece lá na Assembleia, entendeu? Uns arautos lá, querendo fazer média em cima dessa decisão da Justiça. Em primeiro lugar, decisão da Justiça, tá? A gente cumpre e recorre. É o que o deputado Alexandre Cury, presidente da Assembleia, acabou de dizer. Não, vamos recorrer para o STJ da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, do desembargador Takayama. Nós vamos recorrer. É assim que se faz. Agora, ficar fazendo discurso, querer fazer média. Não, para aí. Primeiro, que o desembargador não julgou mérito nenhum, ao contrário. O que ele disse? Não, a Assembleia tem que se enquadrar na legislação, no regimento interno, na lei, enfim, para daí tramitar o processo de cassação do deputado. É isso. Então vamos parar com esses discursos inflamados, né? Tá? Estão jogando para a plateia, só para a plateia. Mas não é justo. Não é justo, primeiro, atropelar o processo em prejuízo do deputado. Não é justo. Até porque o deputado não é ladrão, não é corrupto. Não vamos falar disso, né? Vocês sabem disso. Quem tem rabo de palha não pode passar perto de fogo.
Não é justo. Segunda coisa, é absolutamente injusto atacar-se a decisão do desembargador Takayama. Ela está correta. Repito aqui, desembargador, meus parabéns. Eu vou voltar a esse assunto e fazer um Gcast aqui sobre a sua decisão. Meus parabéns. O senhor garantiu o direito, o senhor garantiu ao deputado Renato Freitas aquilo que a Constituição diz que tem que ser garantido. Meus parabéns, desembargador. O senhor tem a minha solidariedade. E também o senhor tem a Gazeta do Paraná e os seus veículos para continuarem declinando sobre esse assunto. E sempre que nós o fizermos, vamos mencionar a sua decisão correta, certa. Inclusive, essa fala do senhor com relação à postura dos demais deputados, né, o histórico de demais deputados que passaram pela casa, foi pauta da fala do Renato, e foi bem forte, né, que ele levantou, não tinha ainda essa decisão judicial, e aí ele foi se colocar com relação à sua provável cassação. E aí ele fala exatamente o seguinte, eu achei aqui a fala do deputado. Ele jogou tudo à baila. Quando deputados assassinam pessoas ajoelhadas, ao meu ver, devem ser cassados. Quando deputados assassinam jovens dirigindo bêbados a 200 por hora, têm que ser cassados. Quando deputados organizam esquemas de funcionários fantasmas e contaminam estruturalmente a Assembleia e o Poder Legislativo, eles devem ser cassados. Quando enriquecem ilicitamente a partir de rachadinhas, eles devem ser cassados. Quando praticam lavagem de dinheiro, peculato e formação de quadrilha, precisam ser cassados. E aí ele fala, todos esses crimes foram cometidos aqui nessa casa e aqueles que cometeram não foram sequer processados pela Comissão de Ética. Um desconforto que foi gerado na semana passada. Então vejam bem, senhores deputados, tá? Vamos parar por aqui, porque nós vamos voltar, viu, Bruna? Nós vamos voltar, porque eu quero te dizer uma coisa, não fui eu, tá? Mas as pessoas se sentem atingidas por essa agressão ao desembargador. Sim. Ao desembargador Takayama. Não é possível uma coisa dessas, tá? Não é possível. O juiz agiu com absoluta correção, cumprindo a lei, garantindo os direitos. Foi isso que o juiz fez. Ele não julgou o mérito da cassação do mandato do deputado. Ele mandou que a Assembleia cumprisse a lei para daí cassar, se for o caso, ou não cassar. Nós vamos voltar a esse assunto, tá, Bruna? Vamos voltar. E vejam bem, senhor deputado, mas vamos lá nessa declinação do que está acontecendo nesse governo aí, que vocês passaram 3 anos e meio batendo palmas, tá? Agora não. Agora preciso do voto, né? Então, tá. Muito bem. Então vamos lá. Nós falamos Copel Telecom, Copel Energia, Celepar. Sanepar também, as Agora PPPs. nós vamos entrar na Sanepar. Ontem nós tratamos da Sanepar aqui, a tal da Treidner. E a pergunta que vamos fazer de novo, e vocês, deputados, precisam responder, é a seguinte. Se existia a Copel, a Companhia de Energia do Estado, tá? Por que a Sanepar, uma empresa pública do Estado do Paraná também, foi contratar a Treidner para ela vender energia para a Sanepar? E de quem que a Treidner comprava energia? Da Copel. Negócio de compadre, né, Ratinho? Olha que negócio, hein? Bem do teu tipo, tá? A Copel não vende energia para a Sanepar, mas a Treidner vende. Compra da Copel, por exemplo, vou citar só um exemplo aqui, né? Compra da Copel por 5 e vende para a Sanepar por 10. Tá? Esse que é o âmago deste negócio. E daí são tão incompetentes esses tais parceiros teus de negócios, ô Ratinho, que com um contrato de 1 bilhão com uma empresa pública como a Sanepar, tá? De repente, o passivo deles atingiu 2 bilhões e quebraram. E quebraram. Ô Ratinho, que dê competência. Aliás,
que dê o planejamento do teu governo, Ratinho, que dê o planejamento. Mas vamos lá, falamos da Trader, viu, senhores deputados? Não vão investigar isso? Daqui a pouco a Sanepar vem aí dizer com uma nota, o Ratinho é que precisa assinar essa nota, tá? Com uma nota dizendo, não podemos fornecer água, captar esgoto sanitário porque estamos sem energia. Essa que é a conversa. Bom, mas vamos lá, vamos em frente. Tem mais coisa, senhores deputados, tá? E a roubalheira do pedágio? Vocês vão fazer encenação só como alguns de vocês costumam fazer dentro da Assembleia? Só fazem encenação. Ou como funcionários da Assembleia me falaram. Ah, Marcos, deixa pra lá. Eles estão jogando a isca pros empreiteiros morder e trazer a propina. É isso. Os funcionários da Assembleia estão falando isso. Não sou eu. Tá? Então, vão fazer só encenação ou vão investigar o pedágio, a roubalheira do pedágio? Muito bem. E aí, chegamos. Tem mais um rol. Ah, tem mesmo. Escola. Tem, meu Deus do céu. Hospitais, Bruna. Hospitais, as pessoas estão morrendo por falta de assistência. Ó, tô repetindo aqui, peço desculpa a vocês que estão reclamando que eu tô repetindo aqui, tá? Pessoas estão morrendo, não tem lugar em hospitais, nada disso. Enquanto isso, o seu Beto Preto, os cupinchas estão fazendo lá um hospital no Paraguai, 340 milhões. Ó, tô repetindo de novo, peço desculpas, tá? Tá bom, tá? Me contaram, o Ratinho tá quieto, não falou nada até agora, que eles compraram um banco lá no Paraguai. Ele não disse nada. E eu tô cobrando, quero saber. Contaram para nossa reportagem. Será que o banco é para lavar dinheiro, Ratinho? Como é que é? Bom, mas vamos lá. Então, o pedágio, senhores deputados. Vocês não vão tratar disso? Vocês não têm medo que durante a campanha, quando vocês tiverem pedido votos, os eleitores comecem a dizer, ah, é? Você votou a favor do pedágio. Você, deputado, votou a favor do pedágio. Você é um dos responsáveis pelo Ratinho ter trazido a quadrilha do pedágio para cá. Vocês não vão? Muito bem. E por aí afora, a ponte, né? A ponte. Tá bonito, né? A ponte fez aquela farra na ponte, né? Aquela farra. A tua ponte, Ratinho. O povo do Paraná pagou, mas ela é tua, né, Ratinho? Só que você não paga os fornecedores lá do consórcio. O consórcio não pode pagar. O consórcio nos disse, Ratinho, que tem 60 milhões a receber. E nos disse mais ainda, o que prova a trambicagem tua com o consórcio. Eles agora estão cobrando mais verba do governo. A ponte já acabou. Já acabou. Eles não receberam 60 milhões, eles comprovam pelo contrato que não receberam. As faturas de fevereiro, março, abril, se não me engano, são 3, 4 faturas que você não paga. E em decorrência disso, os fornecedores do consórcio estão sem receber, passando dificuldades, pondo faixas, inclusive, lá, alertando que precisam receber e tudo mais. Tá? Mas muito bem. Agora vem a notícia, né, Bruna? Não, o consórcio quer mais dinheiro. Esse consórcio, que um dos membros lá, uma das empresas, está quebrada. Depois de assinado o contrato, requereu recuperação judicial, falência, sei lá, está quebrada. E você com essa cara de pau, Ratinho, fez de conta que não sabia. Não sabia, né? Tá? E aquela que é esse bruxo, que é o maior ladrão do Paraná, articulou dentro do consórcio, tal, entendeu? Aquela outra tá contando agora, sabia, Ratinho? Que diz que, não, tudo bem, a propina foi paga. Dinheiro para propina você arrumou, para dar para o consórcio devolver com a propina. Isso que está falando o consórcio, Ratinho, tá? Então toma cuidado quando você vier com essa mentira de que não, o Estado não deve nada, quem deve é o consórcio. Não, quem deve é o Estado, é você, seu mentiroso caloteiro, tá? Então vamos ver, seus deputados, se não vão analisar isso, se vocês aprofundarem a investigação nisso aí, olha, não vai precisar esperar janeiro. Tem gente que vai para cadeia agora. É só vocês aprofundarem a investigação. É só vocês chamarem o Ministério Público e o GAECO para estar junto na investigação. Tá? Vocês não vão fazer?
Vão ficar fazendo discurso, aquele circo que vocês fazem dentro da Assembleia, mas só lá dentro. Para daí vocês tirarem selfies, né? E mandarem para os eleitores de vocês, enganar os pobres eleitores. É isso que vocês fazem. Mas muito bem. Então, estamos relacionando. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte, Bruna, que você quer saber. Tem caminho? Tem solução? Tem. Claro que tem solução. Está na lei. Está no regimento interno da Assembleia. Olha, senhores deputados, deixe de fazer discursos inflamados, tá? E criem uma CPI para investigar o governo do Ratinho. Tá? A dilapidação do patrimônio público, a corrupção que graça nos altos escalões do governo. Criem uma CPI. Ou vão ficar fazendo só discurso, só discursinho, enganando a torcida. Criem uma CPI. Com 18 assinaturas, está criada a CPI. Então tá criada, né? Eu acho que sim. Não, porque nós, são 8 deputados que é PT-PDT, que é o bloco de oposição, e tem mais 14 do bloco PL novo, que eles chamam de... Como que é? Ontem o Lemos falou, achei muito engraçado, ele falou oposição alternativa. Alternativa. Pode ser o que for, mas se assinarem, Bruna, valeu. Já tem 22. Então, assim, ontem até o Jacovós provocou a oposição para o requerimento que ele estava apresentando com relação aos convênios. Falou, estamos aqui provocando vocês. Assinem com a gente aqui, né? E aí, se for ver, essa provocação pode se estender, né? Pode. Olha, eu quero dizer para o deputado Jacovós aqui, ele tem boa intenção, tá? Mas eu quero dizer para você, viu, deputado, não adianta requerimento. Ele não vai responder. Olha aqui, olha só. Veja bem aqui, deputado Jacovós e senhores deputados. Vou citar um exemplo. Ele tinha lá dentro do Palácio Iguaçu um marroquino. Ninguém sabia de onde que apareceu essa coisa, tá? Alguém disse, nos contou para um jornalista nosso, que esse marroquino, quem trouxe para o governo foi o marqueteiro do Ratinho, o argentino lá, marqueteiro. Eu não sei se é verdade. Isso foi o que nos contaram. Mas vocês, deputados, se montarem uma CPI e forem investigar isso, vocês vão direto na justiça que tem uma ação. O deputado Requião conhece bem isso, porque ele denunciou, tá? Tem uma ação. Sabe sobre o que versa essa ação? O marroquino, sabe o que ele fazia? Ele foi colocado dentro da alta administração pública do Estado, no Palácio Iguaçu, para grampear os adversários e os inimigos do Ratinho. Grampear. Para saber a vida das pessoas. Para que daí o Ratinho pudesse fazer o que é costume dele, o que ele está fazendo agora com os prefeitos. Chantagem. Chantagem. Tá? Então vejam bem, deputados. Tá? Tem uma ação. Busquem certidão dessa ação. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, volto aqui o deputado Jacovós agora dizendo que não adianta fazer requerimento, ele não vai responder. Ora, ele foi intimado, ele e o Ortega foram intimados pela justiça para prestarem depoimento nessa ação que envolve o marroquino, sobre o grampo que ele mandou fazer nos inimigos e nos adversários dele. Agora, como a mente dele é meio... né? Ninguém sabe quem ele classifica como inimigo e quem ele classifica como adversário. Então é todo mundo. Vocês, deputados, vocês, inclusive você, viu, Bacri? Inclusive você, que ele te usa, mas fala mal de você. Inclusive você foi grampeado pelo marroquino. Sabia disso? Imagine os deputados que militam na oposição, militaram na oposição e tal. Imagine os deputados que, embora votando com ele, que embora apoiando ele, tornando público o apoio, ele não gosta, ele trai. Tem vários de vocês, vários. E digo para vocês, porque os nossos informantes dentro do Palácio Iguaçu, entendeu?
são confiáveis, nos dão informação correta. Eu tenho a relação que eles me deram dos deputados que ele usa, abusa e não confia. Sabia disso, Bruna? Não confia, tá? Vão ser traídos. Quer dizer, agora ele não tem mais tempo de trair ninguém, né? Porque em dezembro acabou o mandato dele. Não subestime o governador. Você tem razão. Mas vamos voltar para o Jakubowski. Olha, deputado, não tem nada de requerimento, é CPI. Crie uma CPI e comece a investigar. E peçam a colaboração do Ministério Público, do GAECO, peçam a colaboração. Chamem aqueles delegados serventuários que estavam lá no COP, que estavam investigando o Ratinho e o patrão dele. Chamem, peguem depoimento e peçam para eles auxiliar na investigação. Ele já leva a coisa meio pronta para vocês. Olha, desde o início do governo Ratinho, eu nunca vi a situação de um jeito que isso fosse tão possível como agora. Pois é. Mas, Bruna, vamos lá para os funcionários, porque nós estamos prometendo. Tá, vamos lá. Quantos minutos de programa? Vamos lá. Então vai lá, Bruna. Então, assim, a gente tem aqui no estado do Paraná a seguinte situação. Os servidores públicos do estado, eles reivindicam uma defasagem salarial diante de ano após ano de não cumprimento da database. Inclusive, isso foi assunto forte ontem na Assembleia Legislativa, quando o Jacovós levantou a questão do dinheiro em caixa do governo e falou, será que, já que tem tanto dinheiro em caixa, paga os funcionários, paga os servidores públicos do estado, que estão, né, sofrendo calote aí há um bom tempo, né, segundo o deputado. E estavam lá também representantes de sindicatos dos servidores do estado, porque ontem eles resolveram fazer um caminho inverso e conseguiram protocolar na Assembleia Legislativa um projeto tanto para descongelar, né, os salários que foram congelados ainda lá na época da pandemia, já foi aprovada uma lei federal, então é só o estado regulamentar e executar mesmo. E também a questão da carreira, sobretudo dos professores do estado do Paraná. E agora a força, o baile, né, a dança, o desenho, para que isso passe a tramitar. E ontem os deputados do Bloco PL Novo todos fizeram questão de manifestar a importância do projeto. Então nós temos aí tanto o bloco da oposição quanto o bloco do PL do Novo, que tendem a fazer uma movimentação aí para tentar garantir que isso ocorra. Mas a situação é mais complexa do que parece, seu Marcos. Veja bem, tanto é complexa, meus caros amigos e amigas. Eu vou dar 2 números pequenininhos para vocês aqui. Quando o Beto Richa deixou o governo, a diferença salarial era de menos de 5%. Vejam bem, meus caros amigos, preste atenção nisso, principalmente vocês, funcionários públicos do Estado, professores, policiais, preste atenção, pessoal da saúde, preste atenção nisso. A diferença era de menos de 5% quando o Beto entregou o governo. Hoje, a diferença é de 50%. 50%. Dia desses, nós falamos aqui que essas empresas contratadas pelo Beto Preto, com aquela licitação que vocês sabem como é que é, estavam escravizando o pessoal da saúde que eles contratavam, médicos, não só médicos, enfermeiros, enfim, o pessoal da saúde como um todo estavam sendo escravizados. O Ratinho, ao longo desses 8 anos do governo dele, escravizou o funcionário público do Paraná. Esse é o Ratinho. Vou fazer agora uma conta para você. O Paraná tem lá 150 mil funcionários. A média salarial é de 4 mil reais, viu, Bruna? A média salarial é de 4 mil reais. Tá? Olha,
Eu não estou falando aqui nos marajás, Ratinho, que você colocou na Casa Civil. Não estou falando disso. Para serem cabos eleitorais do teu candidato a governador. Esses estão ganhando 30 contos por mês. É média salarial. Tá? Não estou falando desses aí. Estou falando dos 150 mil funcionários do Estado que têm uma média salarial de 4 mil. Se a diferença, Bruna, se a diferença é 50%, então cada funcionário tem o direito assegurado, adquirido já, de ter 50% de correção no salário. Quer dizer, o salário passaria para 6 mil reais. A diferença é 2 mil reais. Agora, viu, Ratinho? Vou falar de uma coisa que você está no teu discurso. Você não sabe o que fala, porque esse discurso se decora, mas está no teu discurso. Tá? O progresso, a economia do Estado que cresce. Você não sabe nada disso, mas você decorou e você sai mentindo por aí afora. A economia do Estado cresce? Cresce, claro, é a iniciativa privada que faz crescer. Aliás, só um parentezinho aqui, Ratinho, só um parentezinho aqui, tá? Quero te chamar a tua atenção, tá? Esse teu discurso, você tem que mandar algum puxa-saco teu aí que escreve ele. Eu acho que esse secretário mentiroso de comunicação é quem está fazendo isso, ele não conhece o Estado, então tá cheio de incorreções esse teu discurso. Mas uma incorreção assim, gravíssima, é a seguinte: vamos mexer na economia do Estado. Qual é o setor desta economia que é responsável pelo maior crescimento dela no Paraná? Qual é, Ratinho? Qual? Eu vou responder para você, porque você também não sabe. É o setor agropecuário. Uhum. Veja a potência que é o setor agropecuário. Essas cooperativas paranaenses são modelo para o mundo, Ratinho. Tá? Mas você não entende disso. Mas vou continuar te ajudando. Olha aqui. Os produtores rurais estão passando por sérias dificuldades. Crédito, Ratinho. Não tem crédito. Os juros enormes. Tá? Você queria pôr 500 milhões aí naquela patifaria do olho vivo? Jogasse 500 milhões num fundo para ajudar os produtores rurais do Paraná. Tá? Você devia ter feito isso. Mas estão passando por uma dificuldade imensa, agravado por um problema que a culpa é tua: falta de energia. Estão perdendo safra, produção, por falta de energia. Tudo isso é um agravante. Então aqui vai aquilo que eu queria te ajudar. Esse teu discurso sem vergonha que eles te dão para você, você decorou e você sai repetindo pelo Paraná inteiro, mentindo, tá? Em momento algum, Ratinho, em momento algum eu ouvi você ser solidário aos produtores rurais do Paraná nesse tempo que eles estão vivendo de aperto, de dificuldades imensas. Nenhum momento eu não ouvi você. Ao menos dizer que é solidário. Ao menos reclamar para quem de direito, apoio, ajuda aos nossos produtores rurais. Não. Você não sabe o que fala. Te dão o discurso pronto e você sai mentindo. Mas esqueceu de hipotecar solidariedade, e não só solidariedade, de fazer ações reais, concretas, que ajudem o nosso produtor rural. Não. Já te disse uma. Pega esses milhões que você ia colocar na picaretagem do olho vivo e crie um programa para ajudar os produtores rurais, para amenizar um pouco a crise que eles estão vivendo. Mas vamos voltar aos funcionários. Então, olha aqui, ó, Ratinho, vou continuar naquela conta. Você não sabe fazer conta, mas eu vou fazer a conta para você, tá? Nós temos 150 mil funcionários públicos. Os professores estão aí, dentro desse número. Pois bem, seu Ratinho, a defasagem salarial é de 50%.
Então, se a média salarial deles é de 4, você corrigindo, apenas corrigindo, cumprindo a lei, apenas isso. Tá? Ó, senhores deputados, ele está descumprindo a lei nisso também. Isso também é motivo de CPI, viu? Mas vamos lá. Se você corrigisse os 50%, seriam R$2.000 que aumentaria na média salarial dos funcionários públicos do Estado. E daí agora volto para a questão da economia, que você fala da economia, não sabe nada, mas você decora o discurso e sai por aí falando. Olha aqui, ó, vou te dizer o que aconteceria, Ratinho. Se você pagasse a diferença para 150 mil funcionários, R$2.000, que é essa diferença salarial, você injetaria na economia do Paraná 300 milhões por mês. Ratinho, 300 milhões por mês ia injetar na economia do Paraná. Imagine o enorme bem que isso ia fazer para os funcionários, claro, porque teriam seu salário reajustado na forma da lei, e para todo o sistema econômico do Estado, porque, claro, o funcionário recebe o salário, ele precisa sobreviver, ele vai gastar, ele vai ao mercado, ele vai à farmácia, enfim, ele precisa gastar, ele vai gastar. O salário que ele ganha é para ele sobreviver. Então ele usa o salário para isso. E com isso ele estaria injetando na economia do Estado a mais 300 milhões de reais. Deu para entender, Ratinho? Talvez você não entendeu bem, mas se você quiser, leia a Gazeta do Paraná e recorte essa matéria da Gazeta do Paraná e leve lá para Miami, para Disney, onde você vai passear agora, não é? Leve para lá e uma hora dê uma lidinha. Se você não entender bem, chame alguém ali, diga, me explique como é que é isso, como é que a economia do Paraná vai se beneficiar com 300 milhões de reais a mais se eu corrigir a diferença salarial dos funcionários públicos. Viu, Ratinho? Vai lá em Miami, você vai estar lá, não é? Você vai na Disney, né? Vai nos parques da Disney, né? Tudo mais, tal. Enquanto repito aqui o que eu disse ontem, já peço desculpa para vocês que dizem que eu estou repetindo muitas coisas, tá? Repito aqui então o que eu disse ontem, tá? Mais de 70% dos paranaenses estão endividados, viu, Ratinho? Que maravilha se eles pudessem, né? De repente anunciar, não, eu vou passar um mês na Disney. Imagine. Pessoas que lutam dia e noite para sobreviver, para manter a família, para dar de comer para os filhos. Imagine, tá? Pessoas que, ao transitarem nas rodovias do Paraná, são roubadas pelo pedágio, que você é o culpado, foi você que pôs a quadrilha aqui. Imagine se eles pudessem fazer como você. Agora eu vou passear na Disney. E daí aquela pergunta, tá, e a piada, sei lá o quê, esse teu candidato aí, essa coisa que você lançou aí, o que vai fazer? Vai se esconder, né? Porque se sair na rua, o povo pega. Eu só queria contribuir com uma informação. O senhor sabia que o estado do Paraná, em todos os estados da federação, é o terceiro que pior paga professores no Brasil inteiro? Eu tinha ouvido falar, mas agora você... terceiro. Então, ó, para ter uma ideia, ó, Mato Grosso do Sul paga salário de R$13.000. Aí tem gente que vai olhar assim, não, mas no Paraná não é esse o salário. 4.920, é mais. É mais. Não, nós falamos em média. É a média. Não, eu digo Sim. que o salário... Hoje o salário do professor 40 horas é 4.920. Opa. Aí vão falar assim, não, mas não é só isso, porque eu conheço uma pessoa que é professora, ganha mais. Mas qual é a estratégia? É penduricalho. Então tem a gratificação transporte, tem a gratificação de tecnologia, tem um monte de, né, auxílio, já falei do auxílio transporte, só que qual que é a questão? 13º, aposentadoria, nada. Férias, não conta pra nada, porque não é salário. Correto. É um penduricalho. Correto. E também não tem a segurança de ser um salário. Então, se mês que vem o governador resolve que vai cortar, assim como já tem feito, por exemplo, tem o tal do GTE, que é a gratificação de tecnologia, que hoje fica em torno de R$800. Se
a pessoa fica doente, precisa fazer uma cirurgia, e ela fica, sei lá, um mês afastada, ela perde até. E pior, cai num hospital desse mantido pelo Beto Preto, morre. Essa que é a verdade. Isso é triste. Então, essa é a situação, essa é a fragilidade, né? Então, não é salário. Então, por isso que os servidores públicos do Estado falam tanto na questão salarial e na defasagem. Porque tudo que o governo do Estado foi conferindo foi sempre como é que se chama? Quando a gente vai numa loja e pega a roupa e depois fica com a roupa que vai pegar e depois tem que devolver? Esqueci o nome disso. Era a palavra que eu queria. Esqueci. Mas enfim, Pega tudo... emprestado, né? Não, é tudo assim, ó. Eu tô te dando, mas eu posso tirar de você. Eu tô te dando, mas eu posso tirar Sim. de você. Então, essa é a insegurança dos Agora servidores. veja bem aqui, ó, Bruna. Então alguém aí agora deve estar pensando, não, espera aí, os planejadores do Ratinho, porque eles não planejam em benefício do povo nem do Estado, eles planejam em benefício deles. Então os planejadores do Ratinho devem estar, nós temos a resposta. É o limite prudencial. É o limite prudencial. Não se pode. Daí a lei está aí para ser respeitada. Vocês não respeitam lei nenhuma, mas agora a lei está aí para ser respeitada. Correto? É o limite prudencial. Muito bem. Então eu te digo uma coisa, Ratinho, aqui, ó. Tá? Vamos falar em defesa dos 150 mil funcionários do Estado. Não é desses marajás que você tem ali dentro do palácio, não. Que ganham 30 conto por mês. Né? Ainda bem que não são concursados, que não têm estabilidade, e na hora que acabar o teu mandato, eles, tudo para fora, e muitos têm que tomar cuidado e correr para o Paraguai porque vão ser presos. Mas tudo bem, está dando risada, né, Bruno? Mas tudo bem. Ratinho, já que você manda na Assembleia, né? Sim, você manda lá, porque você aprovou a dilapidação do patrimônio público do Estado, pagando propina lá dentro da Assembleia, tá? E chantageando o deputado que faz rachadinha lá dentro. Você mandou ter um marroquino grampeá-los, né? E daí você ficou com eles bem na mão. Ó, a rachadinha da perda de mandato, da cadeia, tá? Então daí você, e mais propina em cima deles e aprovava tudo. Então, já que você manda na Assembleia, você aprova tudo, vou te dizer uma coisa, viu, Ratinho? Olha aqui, ó. Em benefício dos funcionários, mande uma mensagem para a Assembleia, tá? E crie por lei uma gratificação. Por lei. Daí não tem essa história de você olhar para o funcionário e não gostar da cara dele, entendeu? E tirar o penduricário que a Bruna acabou de falar. Não. Se você realmente estiver pensando em beneficiar os funcionários, em cumprir a lei, em dar os 50%, atingiu o limite prudencial, não posso. Manda uma lei criando uma gratificação. Pronto, você está fora do limite prudencial. Tá? Isso você pode fazer. E com essa Assembleia aí, Ratinho, entendeu? Com todo o arquivo que o marroquino te entregou, entendeu? Você pinta e borda. Aliás, agora, nós estamos atrás já, né, da ação do marroquino, né? Uhum. Que você, Ratinho, e o Ortega estão fugindo da intimação judicial. Vocês não querem prestar depoimento. Bom, você melhor que ninguém sabe o que vai acontecer lá, né? Mas tudo bem. Mas é o seguinte, você está querendo voto pro teu... Nem sei o que é essa coisa aí, mas está querendo voto, né? Então, um jeito de você enganar alguns funcionários é isso aí, ó. Manda uma mensagem para a Assembleia criando uma gratificação permanente no salário dos funcionários. Pronto. É lei, tá? Aí o teu humor diário, que varia, né? Não vai causar problema nem prejuízo aos funcionários, porque você olha para o funcionário, não, esse aí é do inimigo meu, esse apoia o... Não quero falar, porque eu vou comprometer os que estão do teu lado, né? E você odeia, mas você tolera. 2, 1, você tolera.
trai, mas você tolera, né? Bom, então faça isso, Ratinho. Faça isso, tá? Tenha decência, hombridade, tá? E chame o chefe da Casa Civil, Ortega. Vem cá, Ortega. Hoje vamos fazer o seguinte: hoje não vamos roubar tanto. Hoje vamos preparar uma mensagem para a Assembleia para dar uma gratificação para os funcionários públicos do Estado por lei. É isso aí, Ratinho. Agora a palavra está com a Bruna. Aí você pega, joga uma bomba dessa, aí fala a palavra tá com a Bruna. Não, mas é isso. E uma boa dica é ele aproveitar, né? Que já tem agora projeto tramitando ali, pelo menos do Descongela, né? Que foi aprovado já a nível federal, Sim, já tá tudo certo, sim. né? Para que ele já é um bom começo. Descongela a carreira. Claro. Né? Já... Os funcionários, eu dou um conselho. Tá? Eles só agem sob pressão. Vão lá para dentro da Assembleia. Tá? Primeiro vão para frente do Palácio Iguaçu, cobrando dele a mensagem. Tá? Criando a gratificação por lei. Vão para frente. Tá? E quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou solidário. Se vocês resolverem ir para lá, me avisa que eu vou junto. Tá? E depois, para dentro da Assembleia. Para dentro da Assembleia. Tá? E daí é fácil aprovarem lá. Vou dizer para vocês, não preciso fazer gritaria lá, nada. Comecem a falar de rachadinha. O que é, Bruna? Ser hoje tá impossível. Comecem a falar de rachadinha lá dentro da Assembleia, tá? Comecem a falar de... Como é que é o nome? Acordo o quê? De não percepção penal. Começa a falar. Vocês vão ver que viram uns cordeirinhos. Votam silenciosamente. Tá? Mas antes, vão para frente do Palácio Iguaçu. Com essa relação de descalabros cometidos pelo governo dele. Tá? Comecem lá na frente do Palácio. Cobrem lá. Que ele conte por quanto vendeu a Copel. Que deu o dinheiro da Copel. Quem é o dono da Copel. Tá? Que ele conte essa bandalheira desse olho vivo dentro da Celepar e por que ele quer vender a Celepar e quanto ele repassou para o Google e quanto ele repassou para aquela... Como é o nome daquela coisa lá que o Google trouxe para cá? Palladium. Palladium, tá? Que ele conte quanto pagou pelas câmerazinhas lá na China, tá? E pedágio. É isso que vocês têm que falar na frente do palácio, tá? Porque daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Treme as estruturas do palácio. Ele foge com o helicóptero ali atrás do palácio, né? E ele já sobe no helicóptero e vai embora. Ele foge. Mas uma hora ele tem que voltar para o palácio. Tá? E aí, né? Fica fácil. Vocês podem pedir ajuda. Peçam, por exemplo, ajuda. Vou dar uma sugestão. Peçam ajuda para o líder dele. Tá? Vocês deviam pedir ajuda para o líder dele, pro Hussein Bakri. Só cuidado, que ele sofre do coração, cuidado. Vamos devagar nele, tá? Mas quer saber um outro que ajuda vocês? O Romanelli. E eu já digo para vocês o que vocês têm que falar para o Romanelli. Se vocês forem lá para frente do palácio, me pergunte que eu já digo o que vocês têm que falar para o Romanelli. Ele já vai correr lá apoiar vocês, tá? E citei 2 só. Poderia citar mais. É isso aí. Dado o conselho, encerramos? Encerramos da seguinte maneira, tá? Vamos dar números, de novo pro Ratinho, tá? Ele não é bom de matemática, sabe? Eu não condeno porque eu também não sou, não. Pois é, isso, olha aqui, ó, Ratinho, olha, Ratinho, tá aqui uma companheira, Ratinho, olha aqui, ó, tá? Mas vamos lá, vou te dar só um númerozinho, sem vergonha aí, sem vergonha, tá? Aquela IRG, sabe, né? O tal instituto que está fazendo pesquisas a mando do teu secretário de comunicação, pagos pelo IPARDES. Ontem eu noticiei aqui que a tal da IRG tinha recebido 583.800 reais, mas isso foi num contrato. São vários contratos. O Diário de Maringá, Gilmar levantou e publicou. Tá no site do Diário de Maringá, tá?
E no nosso também, né, Bruna? Nosso ainda não subiu, porque a gente está dando mais uma apuradinha. Vamos subir, exatamente. É o seguinte, a tal da IRG não faturou para produzir a pesquisa Mandrake. Não. A IRG não. Mandrake é a pesquisa que o secretário de comunicação do Ratinho, o mentiroso lá, o que está... O que é, Bruna? O que é, Bruna? Eu tenho que falar, Bruna. Bom, vou aliviar. O que está namorando a procuradora, a Bruna não me censura. O que está namorando a procuradora, segundo funcionários da secretaria, ele monta a pesquisa lá e entrega para a IRG. Eu não sei se é verdade. Mas se for mentira, Ratinho, tem a oportunidade de você nos desmentir. Sabe por quê? E nos desminta também que em vez de R$ 583.800 pagos pelo IPARDES para a IRG, não são. São R$ 2.415.193,50. Eita, mas que governo, hein? Falta dinheiro para pagar funcionário, para manter hospitais abertos, para remédio para a população, para pagar os credores da ponte de Guaratuba, mas para comprar pesquisa, aí tem. Mas esse último contrato aí de R$ 583 mil, o Paulo Gomes, ontem deputado estadual, levantou na LEP que foi assinado justamente no Dia dos Namorados. Ah, é amor? É um caso É de o amor. amor dele, fala que é um caso de amor. É um caso de amor teu com eles? Mas o que é isso? Para com isso, rapaz. Para com essa história. Agora está envolvendo já casos amorosos nessas contratações de pesquisa Mandrake que o teu secretário fabrica? Para com isso, Ratinho. Primeiro que você não devia permitir isso, porque você que se desmoraliza. Uma pesquisa Mandrake dessa, o povo está dando risada. Para com isso. E ontem repercutiu muito esse assunto lá na Assembleia, né? Inclusive, o deputado Requião Filho, ele chamou de Instituto, IRG, né? Instituto Ratinho de Gerenciamento Numérico. Bacri não gostou, ficou chateado. Falou, você tem certeza que você está falando isso? Bacri, por favor, meu amigo, por favor. O Ratinho não pode saber que você é meu amigo, hein? Mas, por favor, Bacri, se contenha. Pense no teu coração. Você está com um problema de coração. Você desmaiou, você foi levado para o hospital. A recomendação médica é para você baixar a bola, tá? Você está usando... Como é o nome daquela canetinha? Aquela... Monjaro. Entendeu? Já me contaram. Diz que você teve que ir para Monjaro. Mas tudo bem. Quantos milhões de pessoas estão usando isso? Tá? Eu acho bom. Isso vai te ajudar, está te ajudando, Bacri. Mas pare com essa história, pare. Vai lá e diga pro Ratinho, ó, fica com essa liderança aqui que eu não quero mais saber dessa porcaria aí, porque é só pepino para mim lá dentro da Assembleia e fora da Assembleia. Você teve em Guaíra um dia desses, Bacri, e já me ligaram de lá, tá? Para me contar o que você andou fazendo lá. Se imagine, Bacri. Imagina. É que você é meu amigo, né? Eu sou amigo dos meus amigos, então eu faço de conta que não escuto, que não aconteceu, tá? Então pare com isso. Continua, Correquião. Então, ele levantou esse nome aí pro Instituto, né? E falou com relação à questão... Ele falou que tem como se fosse uma lista. Tem uma sequência como se fosse uma lista de espera de institutos e que foi pulada essa lista. Mas isso a gente tem que pesquisar melhor para aprofundar. Mas o deputado levantou essa questão, que teria mais essa irregularidade. E o Jacovós levantou a questão de que isso pode ser considerado um crime. E o Tito amarrou, falou, ó, a gente precisa, nós somos deputados estaduais, nós temos a função de, mais do que legislar, de fiscalizar o executivo. CPI, tá aí, deputados. E ele usou a palavra, ele falou, se a gente não fizer nada, a gente pode estar prevaricando. Tá aí. CPI, mais um motivo para CPI. Ou vocês vão continuar fazendo o discursinho só lá dentro da Assembleia? E o que mais que o Requião falou? Não, com relação, ele falou também com relação... Ah, lembrei!
Ele falou também com relação ao dono do Instituto de Pesquisa, né? Ele fala assim, não, eu gosto do Ricieri, mas, né, as pessoas precisam pagar seus boletos, né? E falando, eu perdoo. Bruna, olha aqui, ó. Ô, Requião, eu também gosto do Ricieri. Eu gosto dele, boa gente ele, tá? Só que é o seguinte, né, Requião? 2.415.000, 2,5 milhões para pagar boletos? Para com isso, Requião. Dinheiro público para pagar boletos e para publicar a pesquisa que o secretário de Comunicação do Estado fez lá, montou para ele assinar embaixo e publicar conforme, viu, senhor secretário Kleber da Mata? Conforme funcionários subordinados a você nos contaram, que é você que monta a pesquisa. Sabia? Não é a Bruna, não sou eu que estamos falando, não é o Requião que está falando, entendeu? Não é o Ricieri que está falando, não. O Ricieri, coitado, recebe lá os 2,5 milhões, segundo o Requião, para pagar boletos, né? Eu acho que é mais, mas tudo bem. Um professor ganha 4 mil reais por mês, o Ricieri 2,5 milhões. Bom, vamos parar por aqui. Mas eu acho que é isso. Isso né? aí, Bruna. O resto da conversa fica para a próxima. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui em mais essa conversa a respeito de tantos assuntos importantes com relação ao estado do Paraná. Obrigada, seu Marcos, pela companhia. Obrigado a você, Bruna. Obrigado a vocês, queridas e queridos internautas, leitoras e leitores da Gazeta do Paraná. Reitero aqui o que a Bruna sempre fala. Se vocês quiserem esmiuçar mais tudo isso que nós falamos aqui, leiam a Gazeta do Paraná e o nosso site, o .g. Está tudo lá aprofundado. Vocês vão se inteirar de muito mais coisas do que nós não dissemos aqui, não pudemos até por causa do tempo, embora veja bem, hoje 79 minutos, 80 minutos. O papinho ali fora tá querendo entrar, invadir o estúdio aqui, mas tudo bem. Tá? Obrigado, Deus abençoe vocês.